Ó, gente, hoje veio mais essas partes aqui, que eu imagino que são as partes do balcão, né, Rodrigo? Essas aqui são as partes do balcão. Não sei, gente, acho que tá meio que parecendo que é preto aí, né? Por causa da iluminação. Não é azul marinho, tá? É uma cor muito bonita. Ó, agora que clareou mais, ó, apareceu melhor. É azul marinho. Vai ser azul marinho com branco. É isso, ó. Agora são 7 horas da manhã, vou correndo pra casa, porque eu tô editando o vídeo. 8h20 a gente tem que voltar aqui, porque o rapaz vai vir pra fazer o orçamento lá do telhado. E 1h da tarde eu tenho reunião lá em Sorocaba. I remember every word you said, every coffee in your tiny bed. If I could have another chance to be there, I would do it all again. But I lost you, so there's only so much that I can do. Like take down all the pretty pictures, put away that old guitar you played for me, forget the way you used to hold me, baby, and sell all the memories. When you used to write me poetry, you would tell me about my history. If I could have another chance to be there, I would really. Ó, gente, hoje é quinta, né? E a gente veio aqui receber mais umas peças, ó. Chegou mais essas partes aqui, ó. Acho que é balcão, né? Aqui, ó, parte das gavetas. Aí, gente, aqui, ó. Chegaram todas essas peças aqui, ó, parte do gaveteiro. Eu não sei se estão todas as gavetas aqui, porque na verdade eu nem lembro, viu, gente? É muita peça. Muita peça, nem parece que vai caber tudo, né? Mas é porque louceiro é assim mesmo, né? Um espaço pequeno e, tipo, o espaço não vai ficar, não. Vai ser só pra guardar as louças mesmo. Só vai dar pra uma pessoa andar assim, ó, no meio assim, ó, no corredor. E peças pra cá e móvel aqui desse lado e desse lado. Mas é isso, ó, por enquanto que chegou. E aqui, ó, gente, essa cor, ó. Azul marinho. Eu não lembro certinho o nome da cor. Depois eu vou olhar lá para poder falar para vocês. O branco é o branco normal, né? Aquele branco que é o mais em conta mesmo, que é o branco TX. Aí só as frentes assim, o balcão que eu escolhi para fazer no azul, mas as prateleiras vai ser branca mesmo. Que se eu fizesse tudo azul ia ficar muito forte, muito carregado, porque o louceiro é pequeno, né? Então eu resolvi fazer branco e aí os balcões são azul. É isso, ó. Então eu vou mostrando para vocês conforme for acontecendo. Segunda-feira ele vai começar a montagem e provavelmente vai levar, acho que aí uma semana aí trabalhando. Então, no final da outra semana eu consigo mostrar para vocês. Aí eu vou começar a trazer as coisas para cá, gente. Eu tenho tanta caixa guardada de louça e já vou poder começar a arrumar. E vocês vão arrumar tudo comigo. Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Por aqui tudo bem, graças a Deus. Só agora, né, gente, abrindo o vídeo aqui. E hoje, gente, eu vou tentar fazer uma bolsa para eu levar para minha aula de desenho, mas eu não vou ficar gravando, porque eu preciso me concentrar, sabe? Porque é um projetinho que eu desenhei e eu ainda vou criar medidas e tudo mais, então vou ficar aqui pensando bastante, mas eu quero fazer isso ainda hoje. Mas eu vou mostrar para vocês as coisinhas de bordado que eu tinha prometido para vocês que eu ia mostrar. Olha só, gente, eu comprei esse kit aqui, ó, de linhas. Esse kit aqui, ó, vem 100 cores. Eu achei muito legal, gente. Depois eu vou virar ali na mesa, vou mostrar certinho pra vocês melhor. E, ó, eu comprei esse kit aqui, ó, com
5 bastidores. Eu já tô usando um ali. Ele veio com um pedaço de tala-garça, 5 bastidores, né? Com 5 tamanhos diferentes. E, gente, eu não tinha me tocado que ele vinha com esse kit. Olha só. Ele veio com 30 e poucas linhas, se eu não me engano. Não lembro quanto que tem aqui. Ainda veio com tudo isso, ó. Várias agulhas. Veio com a plaquinha pra gente colocar, enrolar as linhas. Eu comecei a enrolar algumas aqui. Veio com uma tesourinha, desmanchador de costura. Gente, um monte de agulha. Veio muita coisa e foi muito baratinho. Ó, peguei no Mercado Livre. Mas eu não imaginava que ia vir assim, ó, com as linhas e tudo mais. Aí, gente, peguei esse algodão cru aqui, ó, no Mercado Livre também. Procurei bastante, porque eu queria um que não fosse fininho. E esse aqui é bem grosso, com a gramatura de 200. Esse aqui tem 200 de gramatura. Então, ele é um tecido bem grossinho, bem firme, muito bom pra bordar. Eu vou deixar o link, tá? Pra vocês, se tiverem interesse, pra vocês comprarem. Esse aqui é muito bom. Que eu ia mostrar pra vocês, ó. Que legal, que eu já tinha essa mesa aqui, ó, de passar desenho, de passar riscos. Você liga ela, acende, ela tem 3 níveis. E aí eu coloco o desenho aqui, né, que eu quero. Coloco o tecido em cima e risco com a caneta fantasminha. Gente, é muito legal. Depois eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, tá, como eu faço. E, gente, comprei essa tesourinha aqui também, olha só. Essa tesourinha aqui, ó, paguei bem baratinho na Shopee. Chegou ontem, mas eu já usei. Depois eu vou mostrar certinho pra vocês, eu fazendo um risco, alguma coisa. Ontem à noite eu tava aqui, ó, meio que relembrando, ó. Meio que relembrando os pontos, ó. Depois que eu terminar, eu mostro pra vocês, tá bom? Aqui é mais um... Aqui é mais como se fosse um treino, né, dos pontos. Eu também tô bem destreinada do bordado à mão. Mas a gente que já sabe, a gente na verdade não esquece, né? O cérebro é muito inteligente. As coisas vão ficando armazenadas. Aí você começa a fazer de novo, você vai relembrando. Mas é bom a gente treinar, né? Porque treinando a gente vai aperfeiçoando, né, gente? Então é bom ir fazendo. Depois eu mostro pra vocês, tá? Aqui foi uma coisa bem simples que eu tô fazendo. Só pra relembrar mesmo os pontos. E aí, gente, eu tava aqui, assim, procurando uma pasta, né, pra eu colocar, porque vocês viram, ó, essas folhas aqui, ó, é tamanho A3, é bem grande, então cabe em qualquer bolsa, né? Aí eu fiquei, ai, deixa eu achar uma pasta pra eu levar no curso, não sei o que lá. Aí me veio um pensamento, eu falei, nossa, não tem pasta legal, não achei nada bonito. Eu falei, eu vou fazer. Aí lembrei que eu tinha esse material aqui, ó, que é o Montana. E eu amo essa cor, gente, caramelo, olha só. Eu amo essa cor, tá vendo que ele tá até meio amassado assim, ó, que faz tempo que ele tá aqui dobrado. Tá aqui enrolado, na verdade. Aí me veio uma bolsa na cabeça. Eu desenhei a bolsa aqui, ó, correndo. Enquanto eu tava aqui, ó, não dá nem pra entender. Mas eu já peguei, já fiz inteligência artificial. Eu vou deixar uma fotinho aqui pra vocês verem. Pedi pra criar do jeitinho que eu queria, descrevi bem certinho. E aí criou, gente. Agora eu vou tentar fazer ela aqui. E depois eu vou mostrar pra vocês. Gente, enquanto eu tava aqui fazendo esse projeto, eu fiquei pensando em nós mulheres, que passamos a vida inteira criando, costurando, cuidando, carregando o mundo em silêncio, principalmente as mães. E talvez esse vídeo seja um abraço para todas elas, para as mães de todos os tipos, para as avós, para as mulheres que criaram sozinhas, para as que ainda sonham em ser mãe. E também para aquelas que, depois de tantos anos cuidando de todo mundo, estão tentando se reencontrar consigo mesmas novamente. Existe uma fase da vida em que a casa parece respirar junto com a gente. Os brinquedos espalhados pela casa, as pequenas pegadas pela casa, o copo esquecido em cima da mesa, as roupas pequenas dobradas às pressas, o barulho de alguém chamando "mamãe" do outro cômodo, como se aquilo fosse a coisa mais urgente do universo. E por muito tempo, porque quando um filho nasce, nasce também uma mulher que nunca mais pertence completamente a si mesma. É como se o coração aprendesse a bater do lado de fora do peito. No começo, eles dependem da gente para tudo. Para dormir, para comer, para tomar banho, para se acalmar depois de um pesadelo, para encontrar coragem nos primeiros dias de escola, para acreditar que o mundo é um lugar seguro. E é estranho pensar que, enquanto eles aprendem a andar, a gente desaprende lentamente a descansar. Porque mãe dorme com o ouvido acordado, com a alma alerta, com o coração sempre disponível. Talvez por isso exista
tanto amor escondido nas coisas simples que quase ninguém vê. Na mãe que acorda antes do sol nascer, na que corta a fruta do jeitinho que o filho gosta, na que percebe o silêncio diferente de um filho sem que ele diga uma palavra, na que continua firme mesmo cansada, naquela mãe que ora baixinho enquanto todo mundo dorme. Eu, na minha adolescência, já acordei muitas vezes escutando a oração da minha mãe. Ser mãe é carregar o mundo sem fazer barulho, e talvez seja por isso que Deus escolheu justamente uma mulher para gerar a vida, porque existe algo no coração de uma mãe que se parece com um milagre. Enquanto eu fazia essa bolsa hoje, cortando, medindo, costurando cada detalhe, eu fiquei pensando nisso, em como as mães passam a vida inteira fazendo exatamente a mesma coisa emocionalmente. Costurando o que rasgou, guardando o que é importante, carregando o peso que ninguém percebe, tentando proteger aquilo que ama, e quase sempre sem reconhecimento, porque o amor de mãe raramente faz anúncio de si mesmo. Ele aparece nas pequenas renúncias, nas noites mal dormidas, nas preocupações silenciosas, nas vezes em que ela diz, entre aspas, está tudo bem, mesmo estando cansada emocionalmente. Existe uma força muito silenciosa dentro das mães, uma força que não vem da perfeição, vem do amor. E talvez só Deus saiba o quanto uma mãe entrega de si ao longo da vida. O próprio corpo muda, os sonhos mudam, a rotina muda, a forma de enxergar o mundo muda. Porque depois que um filho nasce, nunca mais existe apenas uma mulher. Existe alguém que vai carregar preocupação e amor até o último dia da vida. E o mais difícil é que ninguém prepara as mães para o passar do tempo. Ninguém explica que aquele bebê que dormia no colo um dia vai crescer. Que os braços que hoje pedem colo, amanhã vão abrir asas. E talvez uma das dores mais silenciosas da maternidade seja exatamente essa: passar anos ensinando alguém a voar e depois precisar suportar vê-lo partir aos poucos. A casa muda, o quarto vai ficando quieto, os horários mudam, as conversas diminuem, a rotina que antes era tão cansativa começa a fazer falta, eu que o diga. E de repente aquela mulher que passou a vida inteira sendo necessária para tudo, precisa reaprender quem ela é quando os filhos começam a precisar menos dela. É um amor tão grande que até a ausência continua cheia de presença. Talvez por isso, tantas mães silenciosamente sofram com a síndrome do ninho vazio, porque durante anos a vida delas girou em torno do cuidado e quando os filhos começam a construir a própria história, sobra um espaço estranho dentro da alma, um espaço que mistura orgulho e saudade ao mesmo tempo, mas existe algo muito bonito nisso tudo, porque os filhos saudáveis emocionalmente quase sempre foram criados por mães que amaram muito, mães que se doaram, que insistiram, que permaneceram. E mesmo quando ninguém percebeu, Deus viu cada detalhe, cada lágrima escondida, cada oração feita em silêncio, cada medo que ela engoliu para continuar sendo força dentro de casa. Talvez hoje alguém precise ouvir isso. Você pode estar cansada, mas o amor que você entregou nunca foi em vão. Porque mães não apenas criam filhos, mães ajudam Deus a sustentar o mundo através do amor. Existe uma parte muito silenciosa da vida das mulheres que quase ninguém percebe, a parte em que elas passam tantos anos cuidando de todos, que um dia olham para si mesmas e tentam lembrar quem elas eram antes de viver apenas para o cuidado. E talvez muitas mulheres estejam vivendo exatamente isso agora. Os filhos cresceram, a rotina mudou, a casa ficou mais silenciosa e pela primeira vez em muitos anos sobra um pouco de tempo para olhar para dentro. E o silêncio às vezes assusta, porque durante muito tempo elas foram tudo para todos. A mãe que resolve, a mãe que acolhe, a mãe que organiza a vida inteira ao redor do amor. E então chega um momento em que nasce uma pergunta muito profunda. Quem sou eu além de ser mãe? Quem sou eu além da maternidade? Eu mesma tenho sentido isso na pele. Depois de 33 anos, voltei a fazer aulas de desenho. E enquanto eu fazia essa pasta de artes hoje, eu percebi que talvez eu não estivesse apenas criando uma bolsa, uma pasta. Talvez eu estivesse tentando reencontrar partes minhas que ficaram guardadas por muitos anos. A menina criativa, a mulher que gostava de desenhar, a Disney, além de ser a mãe da Nicole. E talvez muitas mulheres entendam exatamente esse sentimento, porque existem fases da nossa vida em que a gente se doa tanto que acaba esquecendo da gente mesma no caminho. Mas hoje eu também queria que esse vídeo abraçasse outras dores.
As mulheres que ainda sonham em ser mães, as que carregam esperanças no coração, mesmo quando o tempo parece difícil, as que choram em silêncio todos os dias das mães porque o colo que elas desejavam nunca chegou. Queria abraçar também as mães que perderam filhos e, sinceramente, talvez não exista dor mais profunda do que essa, porque quando uma mãe perde um filho, não é apenas alguém que parte, é um pedaço do próprio coração que continua vivendo fora do alcance dos braços. E mesmo quando o mundo continua girando, existe uma parte dela que permanece esperando ouvir aquela voz mais uma vez. Talvez ninguém consiga compreender completamente esse vazio. Só Deus é quem compreende. Ele vê as lágrimas escondidas, as datas difíceis, os quartos que permanecem cheios de memória, os nomes que ainda fazem o coração estremecer. E hoje eu também queria abraçar os filhos que perderam suas mães, os que vão passar esse Dia das Mães sentindo falta de uma ligação, de um abraço, de um conselho simples ou apenas daquela presença que fazia a vida parecer mais segura. Porque perder uma mãe é como perder um pedaço da própria origem, é sentir saudade de um amor que parecia eterno demais para acabar. E talvez hoje existam pessoas tentando ser fortes, enquanto carregam um vazio impossível de explicar. Mas eu acredito que o amor verdadeiro nunca desaparece completamente. Ele continua nas memórias, nos ensinamentos, nos detalhes pequenos que ficaram dentro da gente para sempre. Talvez por isso algumas pessoas ainda sintam a mãe viva em certos cheiros, músicas, receitas ou pequenos gestos do cotidiano, porque amor de mãe não termina, ele atravessa o tempo. E hoje, acima de tudo, eu queria que este vídeo fosse um abraço para as mães cansadas, para as mães fortes, para as avós que foram mães 2 vezes, para as mulheres que criaram seus filhos sozinhas, para as que ainda esperam e para as que sentem saudade, e também para aquelas que estão tentando se reencontrar depois de tantos anos vivendo apenas para os outros. E talvez alguém precise ouvir isso hoje. Não tenha medo de novos ciclos. Você não está perdendo o propósito só porque a vida mudou. Talvez esteja apenas descobrindo novas partes da mulher que Deus sempre soube que existiam dentro de você. Então, nesse Dia das Mães, eu desejo que Deus abrace cada coração exatamente onde ele mais precisa. Feliz Dia das Mães! Ah, então é uma honra ele tá trabalhando aqui na nossa casa.
Gente, olha só, vim mostrar o resultado da pasta pra vocês, da pasta de carregar os blocos de desenho, né? Pra eu ir pras minhas aulas de desenho, ó, a pasta ficou assim. Eu vou mostrar mais de pertinho pra vocês, vou abrir, ó, mas ficou super legal, ficou do jeitinho que eu queria, ó. Ó que legal. A única coisa que eu ia falar pra vocês é que assim, se vocês forem fazer, precisa ter uma máquina muito forte, muito robusta, muito potente. Não tentem fazer isso aqui em uma maquininha doméstica, jamais. Aquelas caseiras antigas, eu não sei, talvez tenha alguma até que... Não sei, porque eu fiz aqui na minha máquina transporte duplo. Isso aqui, gente, é o Montana. Se eu não me engano, ele tem 1.8 ou é 1.4 de gramatura. Só que quando vai juntando as partes, que nem aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Vocês concordam comigo? Olha o tamanho da camada. Olha isso. Olha essa espessura, ó. Olha isso aqui, ó. Olha, tem acho que 1 centímetro, gente. Até mais, ó. Mais que 1 centímetro, ó, de camada. A máquina tem que ser muito bruta pra costurar isso aqui, senão a gente quebra a nossa máquina. Por isso que eu falei pra vocês que eu não ia desfazer daquela minha máquina ali, sabe? De transporte duplo. Isso aqui é gostoso porque é corte a fio, então o acabamento dele é assim mesmo, ó, tá vendo? Ele fica assim, ó, nas laterais, olha só que legal. Aí aqui eu coloquei esse fecho. Poderia deixar sem também, mas eu achei que assim ficava mais seguro, ó. Ficou assim. Aqui eu coloquei minha plaquinha. E dentro, ó, ficou assim. Aí eu fiz isso aqui, ó, pra prender, tá vendo essas abinhas aqui, ó? Essas abinhas eu fiz pra prender o bloco. Esse bloco aqui é um bloco A3, então ele é bem grandão, ó. Tá vendo? Eu fiz assim pra prender. Eu fiz todinha pespontada, ó, com um ponto número 6, que eu queria que aparecesse bastante a linha. Eu só não quis trocar, mas eu poderia ter colocado uma linha branca, também ficaria bem bonito. Aí aqui, ó, eu fiz um bolsão, ó. Que daí a gente coloca folha, joga lápis, as coisas aqui dentro, ó, e não cai. E era só isso mesmo. Não tinha que ter muitas repartições, porque é só pra eu carregar o bloco, o pincel e os lápis de cor. Aí eu levo uma bolsinha depois com outros tipos de lápis, alguma coisa se eu precisar, ou coloco dentro mesmo. Até pensei em fazer mais uma coisinha aqui, ou pra pendurar um chaveiro, ou pra colocar outra bolsinha aqui, mas acabei desistindo de fazer. E aí ficou assim, gente, a minha pasta. Eu gostei muito mesmo. Gostei muito mais do que se eu tivesse comprado. Eu sempre falo pra vocês, né? Porque a satisfação e o prazer de alguém perguntar: nossa, que bonito, onde você comprou? Fui eu que fiz. Eu sempre falo isso pra vocês. Só quem faz as coisas mesmo, quem costura ou faz algum outro tipo de qualquer outra coisa, é tão satisfatório você olhar e saber que você conseguiu fazer, que era um projeto seu, que você desenhou, que você tirou aquilo do papel. É muito legal. Eu sempre eu falo isso pra vocês, eu não me canso de falar. Coisas que a gente imagina e a gente tira do campo da imaginação pro físico, gente, pra mim isso aqui tem um valor imenso. Eu gosto muito, achei muito legal. Achei que ficou super prática, ótimo, ó. Agora, terça-feira, já vou pra minha aula de desenho com a minha pasta nova. Já estou ansiosa. Gente, olha só. Consegui enrolar todas essas linhas aqui, ó. Todas essas meadas, ó. Já tenho esse tanto. E já tenho mais esse tanto aqui dentro, ó. Tudo enroladinho. Faltam essas aqui, ó, que eu falei pra vocês. São 100 cores, né? Eu imagino que eu já tenho umas 60, alguma coisa assim enrolada. Consegui fazer ontem à noite, enquanto eu estava descansando, como diz minha mãe, né? Enquanto descansa, carrega pedra. Mas é gostoso fazer isso aqui, porque a minha caixinha de bordado ainda não chegou, mas espero que ela chegue a semana que vem. Aí já vai estar tudo prontinho só pra organizar, porque se chega a caixinha, a gente ainda vai fazer isso aqui, aí é uma ansiedade, né, gente? Então, ó, já deixei tudo arrumadinho aqui. Aí, vou terminar de fazer isso quando der, porque hoje eu não vou conseguir fazer. Eu nem sei se eu vou conseguir colocar mais coisas nesse vídeo, não sei, mas eu acho que esse vídeo tá super curto. E eu sei que vocês gostam de vídeo super longo, assim como eu também. Mas eu chamei minha mãe e minha sobrinha pra tomar café da manhã, amanhã comigo, de Dia das Mães. E eu vou ao mercado agora, vou tentar gravar alguma coisinha pra vocês, vou tentar deixar nesse vídeo, mas como esse vídeo tem que ir ao ar amanhã, ao meio-dia, aí fica um pouco complicado, porque eu tenho que me programar hoje, fazer o vídeo hoje, deixar ele programado pra amanhã ir ao ar.
Só que amanhã cedo, amanhã eu pretendo levantar bem cedinho para fazer uma mesa para minha mãe. Então a mesa que eu fizer amanhã eu vou conseguir postar para vocês na quarta-feira. Só que para eu me organizar e conseguir fazer essa mesa amanhã, eu preciso estar com tudo pronto hoje. E assim, gente, eu já falei para vocês, a gente tá com muito trabalho na casa nova. Eu tô me esforçando bastante para aparecer sempre aqui para vocês, mas tá bem complicado, porque a gente fica para lá, fica para cá. Ontem mesmo, eu vou deixar aí para vocês, ontem instalaram uma pedra, a primeira pedra da área gourmet. E, gente, eu não consegui gravar, porque ontem a gente estava sem carro, aquela história da chave reserva, que até agora eles não resolveram, gente. A chave custa 6 mil reais, e é o nosso direito, né? Eu jamais vou pagar para fazer, esse é um direito, eles não me deram a chave. E eles estão fazendo, só que eles mandaram a gente levar o carro ontem de novo, o carro ficou lá o dia inteiro, falaram que a chave estava pronta, só ia codificar. Gente, o carro ficou o dia inteiro lá de novo, a gente teve que ficar indo de Uber para cima e para baixo. E aí, o que aconteceu? Eles não conseguiram, porque a codificação, a chave não deu certo, eles vão fazer isso a semana que vem de novo, e aí eu fiquei sem carro, então eu fui de Uber lá pra casa nova. E aí quando eu cheguei lá, eu levei minha câmera, mas quando eu cheguei lá, o que aconteceu? Eu tinha deixado o cartão descarregando aqui no computador, aqui em casa. Então eu não consegui gravar quase nada pra vocês, gravei pelo celular, mas pelo celular não tem a mesma qualidade da câmera, que eu falo pra vocês, né, que eu sou doida por conta de qualidade, mas eu gravei um pedacinho pra vocês, e também não tinha muita memória, né? Então não dava pra eu ficar gravando tudo. Eu gravei um pedacinho, vou deixar passando pra vocês. Colocamos a primeira bancada, e aí na terça-feira ele vai lá pra terminar e pra fazer mais uma bancada. Mostrei pra vocês que tá chegando a marcenaria do louceiro, né, gente? Então segunda-feira ele vai levar o restante e vai começar a montar. Eu vou mostrando pra vocês. E o dia que eu for organizar o louceiro, eu vou levar vocês comigo também, né? Porque vocês acham que vocês vão ficar aí, ó, sem fazer nada? Não, vocês vão ficar lá, dando força moral pra mim. E aí, gente, tanta coisa acontecendo junto e eu tô meio que me embolando, mas a gente vai conseguir dar conta de tudo. Eu vou mostrando pra vocês o que eu consegui. E como eu falei pra vocês, não tô conseguindo também tempo pra responder vocês do jeito que eu gosto. Que eu não gosto de ir lá e colocar um coraçãozinho. Não, gente, o algoritmo também nem entende, sabe? Se eu for lá e colocar um coraçãozinho pra vocês. Eu gosto de ir lá e comentar e responder uma por uma, com carinho, com amor, do jeito que eu sou, gente. Esse negócio de colocar um coraçãozinho lá pra mim não dá. Então é isso, essa semana eu vou ver se eu consigo gravar mais pra vocês. Amanhã vai começar a mexer no telhado, vai pintar. Aí na terça-feira eles vão fazer isso, segunda-feira vai começar a montar a marcenaria do louceiro. Depois, gente, na semana que vem, talvez a gente vai colocar o lustre, que chegou o lustre do meu escritório. Eu vou querer colocar já, né, gente? Porque eu fiquei doida. Eu nem abri a caixa ainda pra olhar. Mas o lustre é lindíssimo. É um lustre dos meus sonhos. Como eu já falei pra vocês, tudo naquela casa é dos meus sonhos. Eu vou mostrar tudo pra vocês. Mas aí, por enquanto, é isso, gente. Não sei que tamanho que tá esse vídeo. Vou dar uma olhada aqui, uma editada. Vou fazer isso, que eu vou ao mercado. Na verdade, eu vou ao mercado agora. Quando eu voltar, eu vou resolver isso. Vou já programar o vídeo para ir ao ar e a gente vai se falando, tá? Durante a semana. Na quarta-feira eu vou tentar postar o vídeo e vou mostrar a mesa para vocês que eu vou fazer para minha mãe no caso amanhã, tá? Então, fiquem por aqui comigo que ainda vai ter mais uns pedaços de vídeo por aí. Ai, gente, ó, até esqueci de comentar com vocês. Olha isso. O Rodrigo já jogou aqui no saquinho de lixo. Isso aqui tá cheinho, gente, cheinho. Tá super pesado, ó. Super pesado. Ele acabou de comprar. Ele faz uns 3 dias que ele comprou. Olha isso. É final 1. A gente ficou com medo. A gente jogou tudo fora. Esse aqui, ó, a mesma coisa, ó. Tá cheinho também. Ele jogou aqui junto com lixo. Melhor a gente prevenir, né, gente? Eu fiquei bem com medo. Avisei minha mãe, avisei todo mundo que eu podia. Vocês viram, né, a determinação da Anvisa, né? Parece que agora a IP ganhou a causa, mas eu vou preferir ficar por muito tempo sem usar esses produtos. Gente, ó, já almoçamos, a baguncinha tá aqui.
As coisinhas que eu comprei pro café da manhã, de amanhã. O Rodrigo tá lá fora, vai lavar o carro, vai lavar a garagem. E eu vou ter que dar um jeitinho aqui, ó, na bagunça que tá. Vou guardar essas coisas, aí vou editar o vídeo, depois vou voltar, vou fazer as coisas pro café. E aí no vídeo de quarta-feira eu mostro a mesinha pra vocês. E hoje, gente, eu vou me despedindo aqui com vocês, porque vou arrumar essa bagunça, vou colocar tudo em ordem, vou deixar tudo arrumadinho aqui. Só vou guardar as compras agora, essas coisinhas, e já vou correr editar o vídeo. E depois eu posto pra vocês a mesinha na quarta-feira. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Beijos da Disney. Como que é a música? Continua com a música. Esqueci. Tá brincando com a água? Hã? Continua brincando com a água? Brinca com a água. Rodrigo! Rodrigo! Você tá molhando toda a sua cara. Bem limpinho. O anjo da libertação. Eu deixaria fechada pela foto. Ai, por que eu pus esse short? Lembra? É. Não, se tiver um querinho só eu. Você tem umas coisas que eu acho engraçadas, essas coisas bestas. Aqui, ó, parte das gavetas. Aqui, parte da minha vida. Que isso, Rodrigo? Batendo palminha? Que isso? Sabe fazer isso? Pode esquentar, não sei fazer assim também. Besta, sai daqui.